Amigos e amigas do canal Liturgia Fé e Vida, saudação em Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso encontro dominical, onde refletimos o Evangelho dominical. Hoje, 15º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isto que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de hoje é um pouco longo e está dividido em 3 momentos. O primeiro momento é a parábola do semeador em si.
Essa maneira de Jesus ensinar, ela não é criada por Jesus, mas ela é típica dos povos do Mediterrâneo. E isso faz com que as pessoas consigam compreender de uma forma mais prática do que discursos lógicos e impositivos. Talvez a linguagem que os doutores da lei, os fariseus usavam para ensinar, era uma linguagem muito lógica. E Jesus, para poder atingir o povo, usava uma linguagem de comparação, uma parábola. E a parábola de hoje é a parábola do semeador. Para entender um pouco esse contexto, naquele tempo a semeadura era feita da seguinte forma: primeiro se lançava a semente e depois se arava a terra. Então, com isso, as sementes elas eram distribuídas, algumas por meio do caminho, outras pelas pedras, outras pelos espinhos e outras ficavam aí em terra boa. Mas o espantoso de tudo isso para o povo não é a prática em si de como Jesus contou a parábola, mas a produção que a semente que caiu em terra boa dá. Até 100 por 1. 100, 60, 30. Que é uma quantidade absurda. Então isso é que chamou a atenção, quer dizer, aquela semente que caiu em terra boa, ela é capaz de produzir muito, porque a terra é fértil. O segundo momento, vem o questionamento dos discípulos e vem os ditos que Jesus apresenta aos discípulos. Olha, a quem tem será dado ainda mais, a quem não tem será tirado até o que tem. Nossa, que absurdo, o que significa isso? É preciso entender um pouco esse contexto. E o terceiro momento, então, é a explicação que Jesus dá à parábola do semeador, para que os discípulos possam compreender o porquê do ensinamento com parábolas. Pois bem, entender a parábola do semeador é entender a nossa missão na igreja e no mundo. Vejam, por que missão na igreja e no mundo? Porque a igreja está no mundo e o mundo está na igreja. Então nós precisamos alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança com a palavra de Deus, para, a partir daí, compreender mais a missão que Deus nos dá. Estamos no ano vocacional. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. É isso que vem fortalecer esse 15º domingo do tempo comum, nesse contexto em que nós estamos vivendo no Brasil, nas nossas comunidades. Mas cada comunidade tem a sua realidade, tem os seus desafios, tem as suas conquistas. Então, basta a gente compreender, olhar para nós mesmos. Se estamos em um trabalho pastoral, se não estamos. Como é a nossa missão? Qual é o terreno do nosso coração para receber a palavra de Deus, para frutificar a palavra de Deus? O terreno do nosso coração é um terreno que está à beira do caminho, que fica preso naquilo que é certo, que é errado, que pode, que não pode, que sufoca a palavra
e não deixa as pessoas serem quem são e exercerem a sua missão e a sua vocação por causa de legalidades que muitas vezes não são a voz da igreja, mas é a voz de um determinado sacerdote, de um determinado bispo, de um determinado agente de pastoral, mas não é a voz da igreja. Então, será que nós não estamos agindo assim à frente das nossas comunidades? Quando os espinhos sufocam, quer dizer, às vezes, lá no nosso trabalho, nós queremos assumir algum cargo que é importante, a gente sabe que a nossa empresa, ou até mesmo dentro da pastoral da igreja, vai mudar alguma coisa e eu estou esperando esse cargo e eu quero esse cargo, essa função. Mas eu percebo também que tem uma outra pessoa que pode ser, que está sendo indicada para isso. Eu vou fazer de tudo para que essa pessoa não assuma. Eu vou sufocar a vida dessa pessoa. Eu vou tentar derrubar essa pessoa, para ela não assumir o trabalho pastoral, a liderança na comunidade ou um cargo maior lá no meu trabalho. Será que existe isso? Isso é a palavra de Deus recebendo essa missão, ou seja, eu estou lá na igreja, eu participo da comunidade, estou todo instante na comunidade, mas eu sufoco a vida das pessoas que estão ao meu redor. É a mesma coisa com o terreno pedregoso. Mas a semente que cai em terra boa, quer dizer, que o coração acolhe, vivencia e pratica a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, do reino de Deus, ela dá muito frutos. Ela é capaz de acolher, ela é capaz de perdoar, ela é capaz de escutar, ela é capaz de sentir a comunidade, os anseios da comunidade. Esse trecho do Evangelho de hoje nos convida para olhar para uma dimensão em que o povo pergunta e Deus responde. Porque Deus escuta os apelos do seu povo. Deus escuta os apelos do coração do seu povo. E às vezes, as lideranças comunitárias querem fazer o contrário. Impor a palavra de Deus a partir de uma crença que não é a crença da igreja. Por isso é necessário a gente pensar, analisar, entender, vivenciar, meditar, sentir o chão onde nós estamos pisando, para dizer: Deus escuta. Muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos sem forças, mas se somos firmes na palavra de Deus, conseguimos encontrar solução, saída para todos os problemas que enfrentamos na vida. Às vezes, não entendemos. Queremos resolver do nosso jeito. Mas resolver as coisas do nosso jeito, sem ouvir as pessoas, sem ouvir quem está ao nosso redor, pode nos machucar e machucar os outros.
que a parábola do semeador nos ensine a sermos semeadores, acolhedores e protagonistas da palavra de Deus, do reino de Deus. Que assim seja. Amém.